Paz do Senhor, irmãos e irmãs, a você que está aqui presente, aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. E convidá-los que estão aqui, você que está aí, a orar nesse momento, convidando o nosso Deus a se fazer presente nesse momento de culto, nesse momento de celebração, nesse momento de adoração ao nosso Deus. Ore comigo, em nome de Jesus. Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que nos deste hoje à noite de vir à tua casa. Te agradecemos pelo privilégio de termos conhecido a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos conhecido a pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo. Nessa noite nós te convidamos a se fazer presente nesse ambiente, nesse espaço, que nós possamos, Senhor, entregar a Ti perfeito louvor, perfeita adoração. Nós te suplicamos, Deus, que a Tua mão seja sobre a nossa vida aqui na igreja, no templo da Assembleia de Deus de Vila Nova Jeque, congregação em Rio Grande da Serra, mas que o Senhor também seja com todos aqueles que estão nos acompanhando, Deus, pela internet. Que a Tua mão abençoe através da Tua palavra. Senhor, ser com todos os que farão uso da palavra nessa noite. Que o Senhor fale conosco, nos fortaleça, nos toque, nos molde, nos mova em direção a toda a Tua vontade. Nós oramos assim e queremos desde já Te agradecer no nome de Jesus. Amém. E amém. Eu vou convidar aqui a nossa irmã Ivani, que vai adorar a Deus com 2 cânticos da nossa harpa cristã. Saúde da igreja no paz do Senhor. Vamos louvar o 48 da harpa. A igreja ajuda, tá? Quando lá do céu descendo para o seu Jesus lutar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que Jesus no grande dia do triunfo do meu bem, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu bem, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz em Cristo ouvir, e do seu sepulcro hão de ressurgir, os inimigos reunidos lá clamarão ao Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu bem, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado, pois Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas gostoso vem o dia do triunfo do meu bem, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu bem, quando enfim chegar o dia
possa confiar. Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei. Pois sozinho em minha graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. A igreja vai pedir louvor? 33. 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó brasileiro, que nunca me esqueci de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto brilho, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém e amém. Nós vamos, nesse momento, orar, apresentando as pessoas necessitadas, apresentando os membros dessa congregação, apresentando a nossa nação que enfrenta esse momento tão complicado, tão difícil. E o mundo, vários países ainda sendo afetados por essa epidemia. Aliás, que não é mais epidemia, é pandemia. Então, oremos que o Senhor interceda, que o Senhor intervenha e mude essa história. Eu queria convidar todos aqui a se colocarem de pé, e se tiverem algum pedido, por favor, mencione, nós vamos orar juntos. Pela mãe do irmão. Amém? Mais algum pedido? Amém? Mais algum pedido? Mais algum pedido? Amém?
aceita, mas ele já tem um quadro clínico já comprometido ele, né? Amém. Vamos orar, vamos interceder nesse momento. Amém. Oremos. Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer. E enquanto nos colocamos em tua presença, interceder, Senhor. Interceder em favor de tantas pessoas que necessitam de uma intervenção tua, que necessitam da tua mão, Senhor, estendida para dar vitória, para dar graça, para curar, para libertar. Em nome do Senhor, nós te pedimos por todos aqueles que estão hospitalizados, pedimos que o Senhor vá ao encontro, que o Senhor conforte, que o Senhor traga cura, que o Senhor restaure, que o Senhor faça isso para a sua glória e para o seu louvor. Todas as pessoas que foram lembradas aqui na congregação, que tiveram seus nomes mencionados, o Senhor conhece, o Senhor sabe, a nossa confiança está também no fato de que o Senhor ouve as nossas orações. Portanto, intervém, Senhor, nessas histórias, intervém nessas vidas. Nós te pedimos ainda, Senhor, de modo todo especial por nossa nação, que já ultrapassa o número de 70 mil mortes, que o Senhor dê sabedoria aos homens para que desenvolvam uma vacina, que o Senhor intervenha como o Senhor quiser, da maneira como o Senhor desejar, ó Pai. E nós te pedimos também por tantas outras nações afetadas ao redor do mundo. Nós pedimos que a tua mão seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre todos esses que foram apresentados aqui. Nós oramos e agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se sentar, eu vou franquear a palavra do nosso irmão Marcelo para uma leitura bíblica, para uma saudação, uma reflexão, como ele desejar. Marcelo, para a oportunidade. Saúde, irmão, do Pai do Senhor. Amém. Queria deixar a meditação dos irmãos aqui em Lucas 8, a partir do versículo 22. Fala que Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, e estando eles em perigo, e chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Pois bem, como os irmãos já conhecem essa passagem, né? Jesus passou para outra banda do lago e nesse intervalo aconteceu que veio uma tempestade. E Jesus, por ter passado o dia todo, como era de costume por onde Jesus passava, sempre anunciando a palavra e assim, anunciando o reino de Deus, tinha falado muito naquele dia e estava cansado. Porém, Jesus adormeceu na passagem e sobreveio uma grande tempestade. E seus discípulos não sabiam o que fazer. Por quê? Porque não tinham controle da situação. Então, eles clamaram a Jesus. E Jesus veio e cessou a tempestade. A gente está passando por um momento de grande preocupação, igual o pastor nos adiantou, não é só no país, mas é no mundo inteiro. A gente sabe que é um momento de grande dificuldade, tem muita gente passando por momentos muito estreitos na sua vida, talvez que nunca passaram antes. Eu mesmo nunca vi uma coisa dessa antes nesse país, nem no mundo inteiro.
Mas a gente tem que ter noção de uma coisa, que Jesus está no controle de todas as coisas. E que ao final ele vai fazer cessar a tempestade. Do mesmo jeito que Jesus agiu antes, do mesmo jeito que Jesus agiu aqui fazendo cessar a tempestade, ele também, quando for no momento certo, a gente tem que confiar que ele vai fazer cessar e vai vir grande bonança nas nossas vidas. Porque é algo que a gente não tem controle. Os discípulos não tinham controle daquela situação, porque era algo imprevisível. Porém, Jesus tinha todo o controle. E quando Jesus colocou a sua mão em ordem, tudo aconteceu da forma que Jesus queria e houve grande bonança. Então, a gente temos que confiar que Jesus está no controle de todas as coisas. E confiar que Ele vai nos livrar dessa. A gente passa por muita dificuldade, a gente vê pessoas aí sofrendo, passando grande perrengue, mas Jesus está no controle. Temos que ter a confiança nele. Eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nosso irmão Marcelo por essa palavra de encorajamento, palavra que nos traz à memória a certeza de que o nosso Deus continua soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus continua ativo, vivo, interagindo com a sua criação e com toda certeza Ele há de nos livrar para a glória e para o louvor dele mesmo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas, Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 24, é um texto que nos traz o relato da caminhada de 2 discípulos em direção a Emaús, 2 discípulos que estão desanimados, cabisbaixos, entristecidos com o fato de Jesus ter sido morto pelas autoridades romanas, que se juntaram com o povo de Israel para assassinar Jesus. E esses discípulos estão sem esperança. Eles estão com o coração partido, desiludidos, cabisbaixos, indo para longe, como quem pega uma estrada e vai para qualquer lugar, embora Lucas esteja dizendo aqui que eles têm um endereço, eles têm um destino, eles estão indo para uma aldeia chamada Emaús. O texto, a partir do verso 13, nos dá conta de que eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E eles estão falando entre si de tudo que havia acontecido com Jesus. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus que havia sido morto, que havia sido assassinado, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, Nazareno, que foi morto, profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco
foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo aquilo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em toda a Escritura. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e aconteceram e conheceram a ele e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Vamos repetir juntos esse versículo? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém. Amém. Eu olho para esse texto como uma ilustração muito clara de um Jesus que se apresenta como um médico. Como um médico que está pronto não apenas a dar diagnósticos, mas em interagir com seus pacientes de modo que eles tenham cura na sua alma, no seu coração pesado das lutas, das tristezas que a vida nos apresenta. Essa pode ser a realidade de você que ouve aqui hoje à noite, ou de alguém que nos acompanha pela internet ou que verá esse vídeo posteriormente. Você pode estar hoje com o coração entristecido, pesado, sem esperança. Você pode estar se sentindo hoje, de alguma maneira, com as suas expectativas frustradas, com os seus planos feitos em nada. Você pode estar se sentindo assim hoje, mas a boa notícia que eu tenho para você é que Jesus Cristo, que se apresenta na Escritura como o Senhor de toda a criação, o Jesus Cristo, que é Criador de todas as coisas, Ele se importa. Ele se importa e se coloca ao nosso lado de modo a nos oferecer a sua cura. É interessante nós notarmos aqui que, olhando para esse texto, nós podemos claramente ver momentos, ver ações que vão se desenvolvendo à medida que Lucas faz o seu relato. E o primeiro momento que eu quero destacar nesse texto é o momento em que os sintomas da tristeza, da angústia, do sofrimento se manifestam na vida daqueles dois discípulos. Isso está compreendido aí nos versos 13 a 16. Você pode perceber que existem pelo menos 3 sintomas que demonstram aí uma ferida clara, que demonstram uma dor patente, que demonstram certa insatisfação com a vida ou com acontecimentos que sucederam e que parecem, de alguma forma, estar totalmente fora do controle deles. Se você notar aí no verso 13, o primeiro desses sintomas nós poderíamos chamar de afastamento. Porque os discípulos que antes estavam em Jerusalém, que estavam convivendo com outros discípulos que estavam situados ali em Jerusalém, que deveriam, inclusive, permanecer em Jerusalém, porque Jesus disse: olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus havia dito isso para eles, mas eles, de alguma maneira, não conseguiam ver isso com clareza, como uma ordem do mestre. Eles se afastaram. Eles começaram a ir para longe. Eles se distanciaram. Eu não sei se você sabe, mas em termos de estatística, há muitas pessoas que estão vivendo exatamente essa experiência no nosso país, na nossa nação, em relação ao Evangelho. Pessoas que conheceram a igreja, que conviveram
com a igreja, que conviveram em uma comunidade, que dedicaram tempo, que se desenvolveram dentro de uma igreja, hoje estão afastadas, estão distanciadas, foram para longe, foram para Emaús. Elas querem romper com aquela realidade que faz com que os seus corações sofram, faz com que os seus corações sintam dor, sintam pesar. Mas perceba, há ainda um segundo sintoma muito claro aí, além desse afastamento. Há também um tom de murmúrio no diálogo que eles estabelecem. Muitas vezes, as mesmas pessoas que vão para longe são também pessoas que passam a ser extremamente críticas do Evangelho, extremamente críticas da igreja, extremamente críticas da postura de alguns cristãos, por conta de acontecimentos que eles experimentaram e que os fizeram sofrer. Enquanto eles caminhavam, há uma tristeza em cada palavra. Há um tom de desabafo, um tom de pessimismo, há um negativismo que impera. Eles estão como dizendo assim, está tudo acabado, não tem mais jeito, não tem solução, melhor que temos a fazer é ir para longe e lidar com a nossa tristeza, desabafando, tentando de alguma forma colocar isso para fora. Mas o terceiro sintoma, que talvez seja muito importante para que um processo de cura, de restauração comece a ser desenvolvido, nós poderíamos chamar de cegueira. Porque enquanto eles estão se afastando, enquanto eles estão trocando palavras tristes, enquanto eles estão angustiados naquele diálogo, alguém se coloca do lado deles. E eles não conseguem perceber quem é aquela pessoa que se coloca ao lado deles. Eles têm como que os olhos fechados. É bem verdade que o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que voltou dos mortos, não é um Cristo tão aparente assim. Todas as pessoas que encontraram-se com esse Jesus tiveram certa dificuldade de reconhecê-lo. Ele é um Cristo glorificado. Ele é um Cristo que não é compreendido ou percebido, nem mesmo por aqueles que conviveram com ele muito tempo. Mas o fato é que aqueles homens não conseguem perceber que Jesus está ao lado. Talvez você não consiga perceber que Jesus continua se importando com você, que Jesus continua interessado em você, que Jesus continua, meu querido irmão, irmã, amigo, amiga, com o coração sofrido pelo seu sofrimento. Ele é um Deus que se compadece das nossas fraquezas. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi provado, em tudo ele foi tentado, e por isso Jesus é perfeito. Ele está falando com você essa noite. Ele está dizendo para você que há solução. Ele está dizendo para você que ele tem resposta para a sua dor. Aleluia. É muito interessante percebermos ainda que, embora o texto sagrado não nos diga quem nos cegou, quem tirou a percepção de que aquela pessoa era Jesus, que estava ali ao lado dele, nós poderíamos deduzir que as nossas dores nos fazem perder a percepção. As lágrimas muitas vezes embaçam o nosso olhar e faz com que a gente não consiga ver claramente aquilo que está bem ali diante de nós. Por isso, eu oro por você hoje à noite, que o Senhor dê a você essa cura e esse refrigério tão importante para que você volte a caminhar na direção de Jerusalém e não em direção a Emaús. Mas, avançando aqui, esse texto nos apresenta um segundo momento. Um segundo momento em que o médico da alma humana se coloca do lado desses dois homens
desses 2 discípulos e lhes apresenta a doença, a enfermidade que os acomete. Por mais que isso pareça duro, em um momento de dor, Jesus fala para aqueles 2 discípulos o mesmo que ele está dizendo para mim e para você. Caso nós estejamos a experimentar essa enfermidade que nos leva para longe, que nos faz ver tudo com um tom de lamento, que faz com que a gente não consiga perceber a presença de Deus na nossa vida. A enfermidade que Jesus diagnostica naqueles 2 discípulos pode ser percebida aí no verso 25. Jesus diz assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. É como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: o coração de vocês está insensível às coisas de Deus, vocês estão adoecidos. E o mal que os acomete chama-se coração endurecido. Agora, não espere ouvir de Jesus palavras duras, incisivas, confrontadoras no sentido de destruir você. Os profetas bem falaram a respeito de Jesus que ele não vai quebrar a cana trilhada e ele não vai apagar o pavio que fumega. Então, se você está de alguma forma sofrendo, gemendo, sentindo-se de alguma maneira desiludido com qualquer que tenha sido a experiência da sua vida, Jesus está dizendo para você: olha, o seu coração pode estar endurecido, mas eu sei como resolver esse problema. Eu sei como tornar esse coração sensível, molinho, disposto a ouvir tudo aquilo que Ele mesmo tem a dizer para cada um de nós. E é interessante ainda perceber que uma característica desse médico que diagnostica os pacientes é que a consulta é em home office, é aí na sua casa. Ele vai até você. Nós não vamos até ele, mas ele vai até você como ele está chegando. Até você, nesse momento, para dizer que ele tem cura da sua alma, para dizer que ele tem alívio para a dor que afeta o seu coração. Graças a Deus que ele vem ao nosso encontro. Graças a Deus que ele se coloca ao nosso lado e caminha conosco, mesmo em meio às nossas dores. É por isso que o salmista, no Salmo 23, dizia assim: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, ainda que eu tenha que andar por esse vale, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. O Senhor está, nesse momento, colocando-se ao seu lado para trazer cura da sua alma. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ele não fica muitas vezes aguardando você ou aguardando que você o procure. E você pode dar testemunho disso. Ele continua insistindo mesmo quando nós não tomamos a iniciativa de ouvi-lo quanto àquilo que ele já nos falou. Ele é insistente, ele nos constrange pelo seu amor. Por essa razão, nós precisamos responder as perguntas que esse médico faz com muita sinceridade. Nós precisamos colocar diante dele a dor da nossa alma, sem nenhum medo de sermos repreendidos por ele, sem nenhum receio de sermos humilhados por ele. Não, querido. Não, querido. Jesus é aquele que pode nos ouvir quanto a qualquer coisa que queiramos dizer a ele. Jesus é aquele que pode ouvir a maior dor do nosso coração. E mais uma vez, eu lembro a você que ele se compadece. Nós não temos um sacerdote que não se compadeça, mas ele se compadece de cada um de nós. Talvez você pense que foi esquecido por Deus e veio a uma enfermidade, mas note, conforme o verso 30, foi Jesus que foi ao encontro dele. Jesus vai ao encontro deles e os cura. E Jesus só foi de fato reconhecido após essa cura.
Ou seja, Deus ele se dispõe a trabalhar muitas vezes, mesmo por aqueles que não conseguem reconhecer a mão dele. Mas é fato que você não reconhece agora, mas quando você experimentar a cura que ele tem para você, você saberá que foi ele que te curou. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Um terceiro momento desse texto, além do momento em que os sintomas se manifestam, o afastamento, o murmúrio, ou mesmo aquela experiência que esses discípulos estão vivenciando de cegueira, de incapacidade de perceber aquilo que Deus está fazendo. O segundo momento em que Jesus se coloca ao lado deles e apresenta-lhes um diagnóstico, e diz, olha, o problema é que o coração de vocês está endurecido. O terceiro momento desse texto é o momento em que ele receita a cura, um medicamento que é poderoso e eficaz para restaurar aquela dor. Perceba aí, nós lemos que ele começa a explicar o que estava escrito a respeito dele mesmo, Jesus, na lei e nos profetas. Isso é o verso de número 27. Jesus usou um medicamento universal que serve para qualquer doença. E esse medicamento é a santa palavra de Deus. Ele expôs àqueles homens a lei e os profetas. E é tão interessante que para esses dois homens é muito provável que Jesus tenha dedicado o maior de todos os seus sermões. O maior de todos os seus sermões, porque para falar tudo que estava escrito a respeito dele, na lei e nos profetas, sem dúvida, Jesus passeou com aqueles discípulos por todo o Antigo Testamento. Isso, com toda certeza, levou bastante tempo. Isso nos ensina o seguinte: a palavra é o medicamento que cura a nossa alma nos tempos de dor, nos tempos de crise. E a posologia é em dose cavalar, é em dose abundante e sem contraindicação. É por isso, queridos irmãos, irmãs, você que nos acompanha, que o profeta Jeremias vai dizer assim: vendo as suas palavras, logo as comi, e elas foram para gozo e alegria do coração. Portanto, volte à palavra, volte aos salmos, volte aos evangelhos, volte aos provérbios para buscar a sabedoria de Deus. Leia os profetas e perceba como tudo que estava escrito a respeito de Jesus séculos antes, talvez milênios antes, se cumpriu. Volte à palavra de Deus, porque é a palavra, a medicação que pode trazer o alívio que a sua alma precisa. Muitas vezes nós não teremos poder de mudar as circunstâncias à nossa volta. Nós não teremos poder de transformar as realidades que nós estamos vivenciando hoje. Nós não podemos ainda vencer o Covid-19. Nós não podemos ainda tirar as pessoas que estão enfermas nos leitos de UTI para a vida. Nós ainda não podemos, nós não temos essa condição. Mas, queridos, quando nós temos contato com a palavra de Deus, nós temos refrigério para a alma, nós temos conforto a partir da certeza renovada de que o nosso Deus não é um Deus impotente e inoperante. Ele é um Deus que age, ele é um Deus que vela pela sua palavra, ele é um Deus que continua intervindo na história da humanidade. Na caminhada, que deve ter durado pelo menos 2 horas, Jesus administrou essa dose santa da palavra de Deus, expondo tudo quanto Moisés e os profetas haviam dito a respeito dele. E é muito interessante ver como isso está de acordo com o que Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, verso 16. Paulo nos sugere
que a palavra de Cristo deve habitar abundantemente em nós. A palavra de Cristo habite, more abundantemente em nós. O efeito desse medicamento é tão glorioso que leva o nosso coração a vibrar de entusiasmo. Por isso, aqueles discípulos vão afirmar mais tarde, no verso 32 de Lucas 24, porventura não ardia o nosso coração. Porventura não sentimos aquele alívio, aquela cura, aquele bálsamo, enquanto nós estávamos em contato com a palavra, enquanto ele nos expunha as Escrituras. Porventura, o nosso coração não se sentiu assim. E eu espero, Deus, que enquanto eu estou falando aqui, você também experimente essa sensação de ter o seu coração renovado, de ter as suas lágrimas, aquelas lágrimas que ninguém vê sendo enxugadas do seu rosto, que você experimente esse alívio que Deus tem, que Ele nos dá por intermédio da sua palavra. Mas o quarto e último momento desse texto, talvez seja o momento mais importante, talvez seja o momento mais interessante e comprovador de tudo isso que eu estou lhes dizendo, que nós temos um Deus que cura a nossa alma, que se importa conosco. O quarto e último momento desse texto eu chamo de as evidências da cura. É quando o paciente se submete a novos exames e ele descobre que está completamente curado. Se não vejam, a primeira evidência dessa cura é que eles mudam de direção. Eles estavam indo para Emaús. Eles estavam decididos a ir para longe. Mas quando eles têm essa experiência com Jesus, quando eles reconhecem Jesus no partir do pão, queridos, eles têm o desejo de voltar. E eles voltam para Jerusalém. E eles se encontram com os discípulos e certamente eles vão agora dar testemunho da ressurreição juntamente com os apóstolos, dizendo assim: sim, Jesus Cristo vive. Sim, Jesus Cristo ressuscitou. Sim, eu reconheci. Sim, ele se colocou ao meu lado, ele partiu o pão, eu o reconheci. É verdade, eu demorei para enxergar, para perceber, mas eu vi, ele vive, aleluia. Eles podem agora testemunhar com os apóstolos. Isso também é sintoma de cura, ou evidência de cura. Eles estão agora dizendo que Jesus Cristo, aquele que até então estava morto, ressuscitou e apareceu a eles. Queridos, todos nós temos que ter essa experiência com Cristo. Essa experiência que enche o nosso coração da certeza de que Ele é um Deus vivo, de que Ele é um Deus que opera, que trabalha, que age na nossa vida, que estende a sua mão e nos socorre quando nós clamamos por Ele, que nos dá alívio em meio às tribulações. Nosso Deus não é um Deus que deu corda ao universo, pegou um avião e foi para bem longe, assiste tudo isso como uma criança travessa que tem uma caixa cheia de formigas e ela manipula aqueles insetos sem qualquer compaixão deles. Não! O nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus é um Deus conosco. É o Deus Emanuel. É o Deus que veio ao nosso encontro. É o Deus que está indo ao encontro de você que está sofrendo para te oferecer alívio, para te oferecer cura em nome de Jesus. Há aí uma terceira evidência. Eles se tornam conhecedores profundos de Jesus. Eles conheciam Jesus superficialmente. Eles têm um momento em que estão do lado de Jesus, mas não conseguem percebê-lo. Mas agora eles têm os olhos abertos. Eles têm a percepção clara de quem é esse Jesus. Eles conhecem Jesus profundamente. As nossas lutas, as nossas dores, as nossas tribulações, embora muitas vezes não se expliquem, elas têm um propósito: fazer com que eu e você conheçamos mais a Deus.
Queridos, não abra mão dessa convicção de que as nossas provações são uma oportunidade gloriosa, tremenda, de conhecermos mais profundamente o nosso Deus. Foi assim com Jó. Jó era um homem rico, próspero, um homem temente a Deus, um homem que alcançou o testemunho do próprio Deus, e que se desviava do mal, um homem íntegro. Mas esse Jó, de repente, perde tudo que tem. Esse Jó se vê em um completo caos, em luto, em dor, em sofrimento. Eu queria resumir a história de Jó dizendo que lá no final do livro, onde é narrada essa história, Jó não consegue responder as perguntas que Deus faz, mas ele faz uma afirmação importantíssima, que ajuda a entender muito a respeito dos nossos sofrimentos. Jó diz assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Se você quer ter a oportunidade de ver a Deus claramente, de conhecer a Deus profundamente, saiba que isso só acontecerá por meio das tribulações, das lutas que temos que enfrentar todos os dias. Por fim, a quarta evidência de que aqueles discípulos experimentaram cura, eles manifestaram o desejo de permanecer ao lado do médico. Jesus diz assim: eu estou indo embora, mas eles constranjam Jesus e dizem assim: fica, Senhor. Fica, Senhor. E nós até cantamos um: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Queridos, todos nós precisamos passar por essas etapas na nossa vida, se quisermos ser plenamente curados. Portanto, meu apelo se estende a você que recebeu o testemunho do Espírito Santo, de que precisa de cura, de que precisa ser tratado quanto às suas decepções, independente de qual seja a área. Se você está decepcionado, eu gostaria de orar por você e dizer que Jesus já foi ao seu encontro para trazer o refrigério para a sua alma, a restauração da sua vida. E ele faz isso, porque é médico da alma e faz isso como ninguém. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por esse tempo de reflexão e pelo que do caráter do teu Filho Jesus, o Senhor nos deu a conhecer essa noite. Muito obrigado, porque pudemos ver um Deus zeloso pelos seus, um Deus que se compadece, um Deus que vai ao encontro, um Deus que sabe o que se passa nos nossos corações, nos momentos de dor, de sofrimento. Um Deus que sabe como nos curar e que já nos deu um medicamento abundante para que possamos experimentar toda a cura que o Senhor tem para nós, a tua palavra. Senhor, estende a mão sobre cada um de nós. Senhor, visita aqueles que estão nesse momento angustiados, aflitos, aqueles que não conseguem ainda enxergar que o Senhor já se colocou ao lado deles. Visita, Senhor, revelando-te, revelando aquilo que a tua palavra diz a respeito do Senhor, do Cristo que é Deus conosco, do Cristo Emmanuel. Pai bendito, nós oramos por essas vidas, que a tua mão intervenha com cura. Nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Agora nós te pedimos, Senhor, despede-nos em paz, o nosso retorno aos nossos lares seja abençoadíssimo. Temos uma semana na tua presença, Senhor, em contato com a tua palavra. Dê-nos uma semana
de cura, de experiências contigo. Faz isso para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos, e todos digam amém.